Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. Começam a valer hoje as novas regras para o rotativo do cartão de crédito. Bancos têm que oferecer linha de crédito alternativa, mas o cliente deve pesquisar taxas de juros mais baixas. Tecnologia desenvolvida na Unicamp promete proteger as crianças dos conteúdos impróprios na internet. O principal alvo são os vídeos indesejados. A ferramenta digital é um complemento à supervisão dos pais. O presidente Temer sanciona a lei da Boate Kiss com 12 vetos. Familiares das vítimas criticam mudanças na lei e dizem que ela não será capaz de evitar novas tragédias. O descarte incorreto das TVs de tubo é um risco ao meio ambiente. Fim das transmissões analógicas na região sudeste aumenta a necessidade de cuidado com a chamada logística reversa. Explosão dupla em metrô de São Petersburgo, na Rússia, deixa pelo menos 9 mortos e 20 feridos. Presidente Vladimir Putin não descarta atentado terrorista. No esporte, o Cadu Cortez foi acompanhar a primeira etapa do Pro Series de triatlo em Peruíbe neste final de semana. Mar Revolto não deu chance para a competição, que virou duatlo. O Brasil é o país da América Latina que mais produz lixo eletrônico, como, por exemplo, aparelhos de televisão. Pois é, e com o fim do sinal analógico, quem tiver uma reserva financeira pode optar por trocar a TV. Aí é importante fazer o descarte correto do aparelho antigo. Na casa da Vera e de muitas famílias brasileiras, o sonho agora é o mesmo. Uma TV bem grande, aquela tela de cinema mesmo, sabe? Pra gente estar assistindo até lavando a roupa. Na casa dela, a TV velha vai para o quarto. Se não fosse, também não poderia ir para o lixo. O certo é entregar o aparelho para quem sabe fazer o descarte. A carcaça, os fios e circuitos são todos desmontados e reciclados. O problema é o tubo. Se for jogado na rua, como esses que flagramos hoje, ele libera chumbo, um metal pesado que contamina o solo, a água e, como consequência, os alimentos que vão para a nossa mesa. Por tudo isso, aqui na cooperativa, eles não desmontam os tubos das TVs antigas. Eles precisam ser levados para empresas habilitadas a moer esse chumbo e transformá-lo, por exemplo, em asfalto ou em coletes de proteção para quem trabalha com aparelhos de raio-x. E isso custa dinheiro. A cooperativa cobra R$ 5,00 para receber cada TV. E isso faz muita gente trocar o certo pelo incerto. Tem muita gente ainda que acredita que porque pagar muito imposto ou, sei lá, por outras razões, entende que é uma obrigação do governo pegar esse resíduo deles e arcar com esse custo da destinação. A gente até se desenvolveu como consumidor, a gente pesquisa antes de comprar alguma coisa para saber se o fornecedor ele tem um bom nome ou não. Para descartar é a mesma coisa. A gente tem que verificar se onde estamos descartando resíduos, se aquela empresa também tem bom nome ou não, ou se tem como comprovar ou não que está fazendo com resíduo. As duas pontas, né? Eu sou responsável quando compro, eu sou responsável quando descarto. E aí tem mudança importante nas contas nossas de cada dia. A partir de hoje, valem novas regras para o rotativo do cartão de crédito. A principal alteração tem o objetivo de acabar com aquele efeito de bola de neve que leva o consumidor à inadimplência. Ele paga o mínimo da fatura e o restante fica para o mês seguinte com juros. Aí no mês seguinte ele paga o mínimo de novo mais juros. E assim por vários meses seguidos. E com os maiores juros do mercado. Em fevereiro eles chegaram quase a multiplicar a dívida por 6. A partir de hoje, o pagamento mínimo de 15% da fatura só pode ser feito por um mês. Na fatura do mês seguinte, o banco tem que oferecer uma linha de crédito para o consumidor parcelar a dívida, em que vão ser negociados prazos e juros. Os principais bancos já informaram que vão oferecer taxas menores que os atuais juros do cartão, com um percentual máximo inferior a 10% ao mês. Uma dica é negociar e não aceitar a primeira oferta. Também é importante pesquisar as condições oferecidas por outros bancos e, se for o caso, usar a portabilidade da dívida. E se o cliente puder e preferir, pode pagar o valor integral da dívida quando quiser. É bom deixar claro que essa determinação do Banco Central não vai operar milagres. O mais sensato é fazer um planejamento financeiro e evitar o cartão de crédito. Fundamental essa organização. Olha só agora a dica de saúde. A Praça da República recebe de hoje até quinta-feira consultas médicas grátis. Pois é, a repórter Laís Duarte acompanha e tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. São médicos da Federação Brasileira de Gastroenterologia que estão aqui nessa carreta montada na Praça da República, que funciona
das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. E essa ação é parte do movimento Brasil Sem Parasitose, que são aquelas doenças causadas por parasitas, as mais comuns do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Eu vou conversar com o Aracindo Rodrigues, que é médico da Federação Brasileira de Gastro. Boa tarde, doutor Aracindo. Como é que a população faz para ser atendida aqui? Boa tarde, Laís. A população não vai ter problema nenhum em ser atendida porque é totalmente gratuito. É só comparecer aqui na Praça da República que qualquer cidadão vai poder ser atendido e ser educado em relação a se evitar a parasitose intestinal. Como é que a gente faz o nosso dia a dia para evitar essas doenças? Existem várias medidas. Dentre as medidas mais importantes é evitar o uso de água contaminada, sempre fazer o uso de água tratada. A água da rede pública Sabesp é muito bem tratada. Evitar unhas compridas, lavar a mão após o uso do sanitário e antes de se fazer qualquer refeição. Tem que se também pensar que o vinagre não é nenhum higienizador, não é nenhum desinfetante e o que tem que ser usado para fazer higienização de legumes e verduras tem que ser o hipoclorito. E esse hipoclorito se consegue nos postos de saúde. Ok, muito obrigada pela participação. Olha só, depois daqui a carreta ainda vai passar por várias cidades no Brasil, Santos, Porto Alegre, Campo Grande. Para saber se vai passar na sua cidade, é só entrar lá no site brasilsemparasitose.com.br. Aldo. Valeu, Laís. Obrigado pelas informações. Gabriela. Não é incomum e é desagradável. Quem já abriu uma embalagem, encontrou alguma coisa diferente do esperado, sabe como isso é ruim. A gente tem algumas dicas para saber como agir em uma situação como essa. A Alessandra achou um pedaço de plástico dentro de uma lata de milho. Acabei guardando esse objeto para depois ligar, mas nunca tive tempo e acabei deixando aqui em casa. Essa não foi a única vez. Eu encontrei no leite condensado. Quando eu virei ele, no fundo tinha uma cor de ferrugem. E eu abri vários, 3, 4, porque eu estava manipulando para um alimento. E todas as latas que eu abri, depois da metade, vinha um caldo marrom no fundo. Além de registrar as provas com fotos e vídeos, o consumidor deve guardar o produto para que ele seja analisado pelo próprio fabricante. Se ainda assim não houver solução, o caminho é procurar por um órgão de defesa ao consumidor. Outra alternativa é cadastrar uma reclamação pelo site consumidor.gov.br. Se, num caso desse, for constatado que é um produto de lote, ela vai ser obrigada a retirar todo o material do mercado. Então, ela vai ter que tirar todo, vai ter que fazer um recall, tirar tudo e também ressarcir todos os danos. Todos os consumidores que tiveram danos, ela tem a obrigação de ressarcir. A Lei Kiss foi sancionada pelo presidente Michel Temer na sexta-feira passada. Na teoria, ela dá mais segurança a quem frequenta casas noturnas, mas 12 vetos ao texto original levantaram questionamentos de quem era a favor do projeto. Toda semana, Guilherme frequenta casas noturnas, mas nunca se sente seguro. Com certeza existem essas baladas aí que não tem nenhuma estrutura e informação para as pessoas saírem. Falhas na segurança causaram a morte de 242 pessoas no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 2013. A tragédia motivou um projeto de lei em 2014 para reduzir os riscos. Agora, o presidente Michel Temer sancionou a lei, mas com 12 vetos. Entre eles, o artigo que estabelecia penas mais duras para os donos dos estabelecimentos. Se a prefeitura não tem punição, ela pode fechar os olhos e dar um alvará de licença em funcionamento sem as devidas condições. Continua permitido o uso da comanda. Estabelecimentos que comportem menos de 100 pessoas não precisam ter saída de emergência e não há obrigatoriedade da vistoria anual. É melhor não ter a lei, porque essa lei ela retroagiu, ela não evoluiu. Ela é um retrocesso à parte da engenharia de segurança, é um retrocesso à engenharia, é um retrocesso à técnica, porque você não obedece aos princípios normativos técnicos. A lei entra em vigor em 6 meses. As famílias das vítimas da Boate Kiss divulgaram uma nota de repúdio aos vetos. Em um trecho, classificaram a decisão como um desprezo à vida em favor da omissão e do lucro.
Outras notícias nacionais, mais um efeito da Operação Carne Fraca. Pecuaristas diminuem entregas aos frigoríficos para tentar segurar os preços do produto. E o Ministério Público quer fazer auditoria na Agência de Águas do Distrito Federal, que enfrenta racionamento em todas as regiões desde o início do ano. Os procuradores querem apurar a responsabilidade pela maior crise hídrica da história do Distrito Federal. A crise levou Brasília a enfrentar rodízio de fornecimento de água pela primeira vez. Segundo o Ministério Público, o gasto com publicidade superou as ações para prevenir a falta de água, apesar da seca na região estar prevista desde 2009. Os cortes de água duram 24 horas em sistema de rodízio, que atinge todas as cidades do Distrito Federal. Pecuaristas seguram o boi gordo no pasto para evitar queda maior no preço da carne. Por causa da Operação Carne Fraca, os frigoríficos reduziram o recebimento e começaram a pagar menos pelos animais para abate. A partir deste mês, unidades da JBS anunciaram férias coletivas, o que pode pressionar o preço do boi para baixo. O Tribunal de Justiça de São Paulo determina que o filho de Pelé volte para a prisão. Edinho já esteve preso, mas foi libertado graças a uma decisão provisória do STJ. A corte agora rejeitou em definitivo o recurso do ex-goleiro do Santos. Edinho é acusado de lavagem de dinheiro e associação para o tráfico. Em carta enviada ao tribunal e divulgada pelas redes sociais, Edinho critica a decisão e diz que vai provar a inocência. Uma notícia internacional, pelo menos 9 pessoas morreram, 20 ficaram feridas em uma explosão agora há pouco no metrô de São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia. As autoridades russas ainda investigam o que aconteceu e não descartam a hipótese de um atentado terrorista. Imagens de pessoas que estavam no metrô mostram muita fumaça e o desespero de quem estava na plataforma logo após a explosão. O incidente ocorre no dia em que o presidente russo Vladimir Putin estava na cidade para um encontro com o presidente de Belarus. Putin mandou condolências às famílias das vítimas e disse que ainda é muito cedo para saber os motivos da explosão, mas as autoridades cogitam um atentado terrorista. Falar de um assunto mais leve. Era uma vez uma pequena livraria que tinha apresentação musical, leitura, contação de histórias, debate, bolo, café. E assim ela sobrevivia com prateleiras cheias de leitores felizes. Pois é, esse roteiro que poderia estar num livro garante o funcionamento dos espaços intimistas nos bairros frente às grandes livrarias e às vendas de livros online. Segundo a Associação Nacional de Livrarias, 69% delas têm só uma loja. Esse dado, que é o mais recente, é de 2014. São pouco mais de 3 mil livrarias em todo o Brasil. Não é uma estante, é um baú de tesouros guardados por Sâmia ao longo da vida. Literatura em grego antigo é a paixão e a profissão dela, coisa que não se acha em qualquer livraria. Você vai nas pequenas livrarias, as pessoas te conhecem, já sabem das suas preferências. E às vezes numa livrariazinha dessa, você acaba encontrando um livro que é quase uma peça de colecionador mesmo. Preciosidades enfileiradas em um espaço acolhedor, quase íntimo, como nessa livraria no centro de São Paulo, que de pequena só tem um espaço. O que ela representa, na verdade, é bem maior do que o significado da palavra livraria. A gente faz muitos debates, conversas, encontros, rodas de leitura, exibições de filme, lançamentos de livros. É a obra desse diplomata, amante da palavra escrita, que copiou no Brasil as lojas miudinhas que encontrou mundo afora. E ele está quase virando. Ainda em São Paulo, no bairro do Bexiga, a música encontra a poesia em jam sessions literárias. Na Vila Mariana, para encantar a criançada, tem contação de histórias. A doçura das letras é acompanhada por doces guloseimas. Mas o mais saboroso mesmo é sentar-se na poltrona, no silêncio da loja e se deixar levar por um bom livro. O livro eu acho que ainda é o principal meio de transmissão da cultura no tempo. A seguir, passa de 250 o número de mortos em avalanche de lama causada pelas chuvas na Colômbia. E mais, Cadu Cortez acompanhou a primeira etapa do Pro Série de triatlo em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. A gente volta já. Um clique
clique em falso e quando você se dá conta, um vídeo ou uma foto imprópria abre no celular ou na tela do computador. Se isso acontece com adultos, imagina com as crianças, né? Pois é, quem tem criança em casa, quem é pai, mãe, sempre se preocupa com isso, né? Especialistas em tecnologia da informação também, eles estão sempre em busca aí de filtros mais eficientes para barrar o acesso indiscriminado à pornografia e ao conteúdo violento na internet. Um novo método, criado em parceria com a Unicamp, consegue mais de 90% de eficiência. Lucas não desgruda do celular. Sem tirar a autonomia do filho, Ednilce está sempre de olho. Tem uma questão que não depende dele mesmo. Mesmo ele acessando o joguinho que não tem nada demais, tem links que ele não vai controlar e vai chegar onde não deveria chegar. Um link, uma foto não solicitada ou até o vídeo impróprio que o celular roda automaticamente podem ser uma ameaça, sobretudo a crianças e adolescentes. A Universidade Estadual de Campinas e uma empresa de tecnologia firmaram uma parceria e criaram um sistema capaz de filtrar mais de 90% do conteúdo pornográfico em celulares e computadores. Em linhas gerais, o filtro analisa cada vídeo quadro a quadro, não apenas como uma fotografia isolada, mas também toda a evolução do movimento. E caso o sistema encontre algum padrão suspeito, bloqueia o vídeo em tempo real. O sistema usa inteligência artificial para aprender os padrões suspeitos, utilizando uma base de dados já estabelecida. Quanto mais ampla e completa a base de dados, melhores serão os resultados. A gente precisa ter um número enorme, muito grande no nosso caso, de vídeos, de imagens, de figuras, para que seja vasto o suficiente para ter esse conjunto de parâmetros para que ela consiga aprender. E aí, em cima de todo esse conhecimento, ele gera o que a gente chama de modelo. Aí esse modelo matemático é que a gente chama de componente, esse componente tecnológico, essa pecinha que vai poder ser colocada nos diferentes cenários, seja celulares, smartphone, smart TV e qualquer outro cenário. Ainda não há previsão para essa tecnologia estar disponível, né? É uma ferramenta em desenvolvimento. A gente espera que logo, logo a gente possa contar com esse reforço aí na supervisão, que é sempre importante, né? Vamos para algumas notícias internacionais, outras agora. Diferente do que apontavam as pesquisas de boca de urna, o governista Lenín Moreno vence o segundo turno das eleições do Equador. Pois é, o opositor conservador Guillermo Lasso diz que houve fraude eleitoral e pediu recontagem de votos. A diferença foi pequena, menos de 3% dos votos válidos. Lenín Moreno, candidato com apoio do atual presidente Rafael Correa, reivindicou a vitória ontem mesmo. Apoiadores do opositor Guillermo Lasso foram nas ruas em protesto contra o resultado. Os manifestantes acusam o presidente Correa de almejar uma ditadura equatoriana e de manipular os resultados eleitorais. O governo acusa a oposição de querer tomar o poder pela força depois de perder nas urnas. O vencedor Lenín Moreno fez um discurso de vitória, pregando equilíbrio e harmonia no país, que está bastante dividido. Passa de 250 o número de mortos na avalanche de lama que atingiu a região de Mocoa, na Colômbia, consequência das fortes chuvas que fizeram rios transbordarem. As equipes de resgate correm contra o tempo para encontrar sobreviventes entre os mais de 200 desaparecidos. As Forças Armadas ajudam nas buscas e na entrega de ajuda humanitária para os desabrigados. A China ofereceu ajuda oficial ao governo colombiano para reconstruir a região. Pequim já havia oferecido apoio ao Peru, que também sofre com chuvas torrenciais desde o início do mês, com enchentes que já deixaram mais de 100 mortos, 140 mil desabrigados e agora provocam a disseminação de doenças. Milhares de pessoas comparecem ao funeral do manifestante morto pela polícia do Paraguai na madrugada de sábado durante protestos no Congresso, na capital Assunção. A tensão que deu início a uma crise política no país começou quando uma parte dos senadores aprovou em votação surpresa, em manobra para evitar senadores opositores que estavam ausentes, uma emenda para permitir a reeleição presidencial. Manifestantes invadiram o Congresso e colocaram fogo no prédio. A reação policial foi feita com disparos. Hora do esporte, boa tarde, Cadu Cortez. Tudo bem, Gabriela Maia? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Fim de semana, tranquilíssimo? Estão tão graves os dois. Boa tarde, Cadu Cortez. Como né? vai, Gabriela Maia? Tudo bem. Bem-vindo, então. Cadu Cortez. Gabi, tudo bem? Tudo bem? Fim de semana foi de aqui, queimamos até a careca aqui, fomos até Peruíbe, no litoral norte aqui, queimamos mesmo, teve um solzão lá, sol e chuva. Teve a primeira etapa do Pro Series de triatlon. Fui acompanhar lá, vamos ver como é que foi.
Uma prova de sprint triatlon tem 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 de corrida. Mas dessa vez não foi desse jeito. Por conta das condições do mar, com muita chuva e vento desde ontem à noite, a organização decidiu cancelar a parte da natação. E no lugar dela, acrescentou mais 2,5 km de corrida. Eles entendem, mas talvez estavam torcendo para que tivesse água. O triatlon virou duatlon. Na primeira parte, 5 km de corrida, 20 de bicicleta e mais 2,5 correndo. O trecho de ciclismo também foi observado de perto, mas por atletas amadores. Na elite, quem venceu entre os homens foi Manuel Messias. Entre as mulheres, deu Bia Neves. Vale a pena toda a dor, todo esforço diário, né? Não é só o resultado daqui, é o dia a dia que a gente consegue fazer bons treinos e, graças a Deus, reproduzir bem no dia da prova. Alguns desses atletas aí vão estar em outras provas maiores, né? Provas como o Ironman também, e somadas algumas dessas provas, eles vão poder competir na Copa Brasil de Triatlon. Tênis, chegou ao fim o torneio em Miami, com o Brasil no pódio também. Vamos ver como é que foi. Marcelo Melo conquistou seu primeiro título em 2017 ao lado do polonês Lucas Kubota, ao bater a dupla americana Nicholas Monroe e Jack Sock por 2-0. A quebra do jejum de títulos foi muito celebrada pelo brasileiro por ser consequência da evolução ao lado de Kubot e souberam transformar as falhas em virtudes. Melo voltou a aparecer bem na rede e foi decisivo na conquista do primeiro título da nova parceria. No domingo, mais um Fedal, Roger Federer e Rafael Nadal, e o suíço está impossível. Não deu chances mais uma vez por espanhol e venceu em 2 sets. Federer acumula 19 vitórias em 20 jogos neste ano e pula para o 4º lugar do mundo. Ontem anunciou que vai se afastar por 2 meses para descansar. Justo, com 35 anos, venceu 3 dos 4 torneios que disputou. Entre as mulheres, a vencedora foi a Johanna Konta, que venceu a Caroline Wozniak. Hora dos gols da rodada do Campeonato Paulista, vamos ver. Com mais um gol de William Potker, a Ponte Preta venceu o Santos por 1-0 no estádio Moisés Lucarelli e está em vantagem nas quartas de final do Paulistão. No próximo dia 10 de abril, a Macaca vai jogar pelo empate para ir à semifinal. Em Ribeirão Preto, o Corinthians empatou sem gols com o Botafogo. Joguinho modorrento com raras oportunidades de gol jogadas no lixo. Semana que vem a decisão é no Itaquerão. Sem forçar e nem passar sustos, o São Paulo venceu o Linense por 2-0 pela primeira partida das quartas de final do Paulista. O primeiro gol da partida foi contra. Diego Felipe tentou cortar um passe de Rodrigo Caio. O segundo só saiu nos acréscimos com o Lucas Prato. O Palmeiras levou um susto diante do Novo Horizontino. Roberto abriu o placar. Dudu empatou ainda no primeiro tempo. Borja e Roger Guedes marcaram para o Verdão, sendo que o último acabou expulso por ter comemorado com a torcida. Com a vitória, o Palestra pode perder por um gol no jogo de volta, que ainda se classifica. Pois é, o Roger Guedes acabou sendo expulso, ele já tinha um cartão amarelo, né? O regulamento diz que, por exemplo, não pode tirar a camiseta, ele toma o segundo cartão amarelo. Eu estava aqui até com o Aldo comentando, não pode e tudo mais, tal, mas também o jogador que comemora como assim, ó? Comemora gol aqui assim, com o braço para baixo e tal. Deixar o jogador comemorar um pouquinho mais, pelo menos. Dia histórico, anota esse dia na agenda que eu concordei com o Cadu Cortez. Opa! Esse dia histórico, também acho que tem que comemorar. A nossa tradição permanece, porque eu não concordo. Eles subiram no alambrado sabendo que não podia. A regra é regra. Tá certo. Bora, vai. Bom. Chega. Tchau, Cadu. Tchau, gente. Até Boa amanhã. semana. Valeu. É isso aí, o Jornal da Cultura Primeira Edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você. A gente volta amanhã ao meio-dia. Agora você fica com o JC Debate, que hoje fala sobre como tratar e prevenir a obesidade. Uma ótima tarde para você. Tchau. Tchau.